Isso é o que a China importa do Brasil em 2026. E isso é o que a China poderá importar do Brasil em 2030. Uma queda de 35,2%, simplesmente porque a China decidiu depender menos das importações brasileiras. O governo chinês acaba de lançar um plano de 4 anos para reduzir a dependência da China do agro brasileiro. Ela sozinha é, na prática, o principal cliente do setor. E quando um setor que sozinho responde por uma fatia gigantesca de um agronegócio que movimentou quase 170 bilhões de dólares em exportações em um único ano, mexer nesse fluxo atinge o Brasil inteiro. E isso pode definitivamente quebrar o agro brasileiro. Para entender o que está em risco, primeiro é preciso medir o tamanho dessa dependência. E ela existe dos dois lados. Comece pela China. Ela é hoje a maior importadora de alimentos do mundo. E ao longo da última década, o Brasil se tornou a sua principal fonte de comida. Olhe primeiro para a soja, a base da ração que sustenta a criação de porcos, frangos e bois no país. Entre janeiro e outubro de 2025, cerca de 74% de toda a soja que a China importou veio do Brasil. Quase 3/4. Na carne bovina, a China é a maior importadora do planeta desde 2019 e o Brasil é o seu maior fornecedor. Boa parte da proteína que a China não consegue produzir dentro de casa hoje depende, de um jeito ou de outro, das fazendas brasileiras. Do lado brasileiro, a dependência é igualmente profunda. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009 e essa relação só se aprofundou desde então. Em 2025, o Brasil exportou cerca de 100 bilhões de dólares em produtos para a China, perto de 28% de tudo o que o país vendeu ao exterior, mais de 2,5 vezes o destinado aos Estados Unidos. No campo, a concentração é ainda maior. A China sozinha absorve cerca de metade de todas as exportações agrícolas brasileiras. E essa parceria cresceu por um motivo simples. Enquanto a China precisava comer, o Brasil tinha exatamente o que ela queria: terra, sol, água e uma fronteira agrícola pronta para ser aberta. O Cerrado, antes considerado solo pobre e inaproveitável, virou um dos maiores celeiros do planeta. Estados inteiros se reorganizaram em torno do agronegócio. Terras que valiam quase nada passaram a valer fortunas. Portos como Santos, Paranaguá e Rio Grande foram ampliados para dar conta do fluxo. Ferrovias e hidrovias foram construídas para escoar a produção. Tradings chinesas como as COFCO desembarcaram no Brasil a partir de 2014 e cresceram tanto que hoje figuram entre as maiores empresas do país. Por anos pareceu uma parceria perfeita. Quanto mais a China crescia e consumia, mais o Brasil produzia e exportava. Só que Pequim começou a olhar para essa relação de outro jeito e não gostou do que viu. E é aqui que entra o verdadeiro protagonista desta história, o 15º Plano Quinquenal Chinês, aprovado em março de 2026 e válido até 2030. À primeira vista, parece mais um documento burocrático entre tantos, mas dentro dele está uma das maiores mobilizações de segurança alimentar já tentadas por uma nação. A meta é elevar a produção doméstica de grãos para 725 milhões de toneladas por ano, com uma nova rodada de ações para adicionar 50 milhões de toneladas de capacidade. E o mais importante, fazer isso sem abrir muito mais terra, porque terra é exatamente o que falta. A China aposta em outra coisa: tecnologia. O plano prioriza a recuperação de solos, a construção de campos de alto padrão, a modernização das máquinas e a digitalização do campo. Mira em inteligência artificial e biotecnologia para produzir mais em cada hectare. Estabelece a meta de levar a autossuficiência em sementes nacionais para 85%, reduzindo a dependência de germoplasma estrangeiro. Investe em biologia sintética e em novas fontes de proteínas microbianas a carne cultivada, para depender menos da ração tradicional. São 109 grandes projetos distribuídos em 6 setores prioritários, e a agricultura deixou de ser apenas um tema econômico. Virou política de Estado. Segurança alimentar tratada com a mesma seriedade que defesa nacional. Agora siga o raciocínio até o fim, porque é aqui que isso atinge o Brasil diretamente. Mais produção doméstica na China significa, com o tempo, menos importações, o que reduz a demanda pelos grãos brasileiros e olha inevitavelmente a receita de quem exporta para o maior comprador do mundo. Mesmo uma redução de 10% ou 20% na fatia chinesa já representaria, em valores, uma perda de bilhões de dólares por ano para o Brasil, e o efeito não pararia no produtor.
Pense no efeito em cadeia. Primeiro, o produtor rural, que vê o preço cair e a margem encolher. Depois, os frigoríficos, que sentem a queda do farelo e da carne. Em seguida, as transportadoras e as ferrovias, com menos carga para mover. Os fabricantes de máquinas agrícolas com menos tratores vendidos. Os operadores logísticos, os armazéns, os portos exportadores que foram construídos justamente para escoar um volume que pode começar a minguar. Cidades inteiras do interior que nasceram e cresceram em torno da soja seriam duramente atingidas, porque quando a demanda cai lá na ponta, o prejuízo se espalha por toda a cadeia, atingindo todo mundo que depende dela. Mas o verdadeiro tema dessa história sempre foi outro. O que está realmente em disputa é a segurança alimentar, que para uma grande potência equivale à segurança nacional e, portanto, à geopolítica pura. A China quer garantir que pode se alimentar sozinha, sem depender de nenhum país, porque sabe que quem controla o alimento de uma nação controla parte do seu destino. O que estamos observando faz parte de uma disputa global muito maior, em que duas potências definem quem vai depender de quem no século que está começando. E existe ainda uma consequência escondida, mais perigosa do que simplesmente comprar menos. Até aqui a história parecia ser sobre o Brasil vender menos para a China. Mas pense no que acontece com o resto do mundo. Se o maior comprador do planeta reduz suas compras, toda aquela soja que ele não levar continua sendo produzida. No Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina. De repente sobra grão no mundo inteiro. E quando sobra, oferta sem comprador à altura, o preço global despenca. Esse é o risco mais perigoso, porque aí o produtor brasileiro perde preço além de volume, vende menos, e o pouco que vende vale menos. As margens, já apertadas, encolhem ainda mais, pressionadas pela perda de volume e de preço ao mesmo tempo. E esse efeito é muito mais rápido e grave. E há um último elemento de pressão, talvez o mais sutil. Quanto menos a China precisar do Brasil, mais poder de barganha ela terá sobre o Brasil. E esse poder de barganha tem muitas formas: barreiras sanitárias mais rígidas, exigências ambientais e de rastreabilidade, certificações novas, cotas de importação. Cada um desses instrumentos ganha mais força à medida que a dependência diminui. Um comprador que não precisa de você pode ditar condições que um comprador desesperado jamais ousaria impor. E talvez seja exatamente esse o ponto que ninguém deveria perder de vista. Durante décadas, o mundo se acostumou a alimentar a China. Construímos portos, abrimos cerrados, traçamos ferrovias e organizamos economias inteiras em torno de uma única certeza: a de que a China sempre precisaria comprar. Agora, pela primeira vez, a China está tentando aprender a alimentar a si mesma. E se esse plano funcionar, o impacto será sentido muito além das fazendas brasileiras. Ele chegará às cidades, aos portos, à balança comercial e ao bolso de gente que talvez nunca tenha visto um pé de soja na vida. Estamos diante do começo de uma nova reorganização da economia global. E o mais impressionante é que isso já está acontecendo, de forma silenciosa, enquanto boa parte do mundo ainda nem percebeu.